Agora, nós vamos trazer aqui o Padre Geraldo Tadeu. Ele é superior provincial dos rogacionistas. Chega aqui, Padre, com muito carinho. Seja bem-vindo. Já participou do dia todo conosco em oração. O tempo é seu agora, que Deus te abençoe pelas suas palavras. Amém. O Espírito Santo nos ilumine. Amém. Bom trabalho. Amém. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Divino Espírito Deus, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. É Deus que nos fala pelo poder do Espírito Santo. Nós nos reunimos aqui pelo poder da Trindade Santa. A força maior que nós invocamos sobre cada um de nós. E neste quarto domingo da Páscoa, Dia das Mães por excelência, nós celebramos o 59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Pedimos nesta tarde bênçãos sobre as famílias, que é o ninho de todas as vocações. E hoje, particularmente, as mães. Assim, quero aqui saudar a Rede TV Século XXI por esta oportunidade de estarmos aqui e de podermos também estar na sua casa, pela televisão, pelas redes sociais, pelas mídias digitais. Saúdo a todos nesta bonita tarde, a tarde das mães, o Dia das Mães. E saúdo primeiramente, me permita aqui, saúdo a minha mãe, Maria Aparecida, que está nos assistindo, lá da cidade de Alfenas. Somos de Divisa Nova, no sul de Minas. Minha mãe mora em Alfenas, minhas irmãs, e quero te saudar, minha mãe, porque a senhora me deu a igreja como ministro ordenado, como religioso rogacionista. Deus te abençoe, minha mãe, e através da senhora, abençoo todas as mães do Brasil inteiro, de outros lugares do mundo, que nos acompanham pelas redes sociais. Neste domingo, Dia das Mães, o nosso querido pastor maior, o nosso querido sumo pontífice, o Papa Francisco, nos brinda com a mensagem pelo Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E neste dia, o Papa Francisco dirige a sua mensagem com um tema muito bonito. O tema chamados para construir família humana. Este Dia Mundial de Oração pelas Vocações, foi instituído em 1964 pelo saudoso e querido São Paulo VI.
no quarto domingo da Páscoa. E assim sendo, nós chegamos à 59ª mensagem dirigida a todos nós pelos papas, agora pelo Papa Francisco. Antes de falar do tema, peço a permissão também para, de modo muito particular, através desta nossa querida TV evangelizadora século 21, saudar a Associação do Senhor Jesus, que nós todos somos testemunhas que é uma obra de Deus. A Associação do Senhor Jesus nasceu, e nós sabemos disso e testemunhamos que ela nasceu pela força e luz do Espírito Santo. Somos testemunhas que a Rede TV Século 21 é mantida pela providência de Deus, através da ação, através da colaboração de tantos anjos de Deus, milhares de contribuintes espalhados por todo o Brasil, pelo mundo, que apoiam, que incentivam, que contribuem mensalmente com esta obra do Espírito Santo. São 24 horas no ar, evangelizando. Louvado seja Deus por esta vocação, a vocação pela evangelização, com o dom, com o carisma da evangelização. E na pessoa do nosso reverendíssimo Padre Eduardo, da nossa querida irmã Luzia, Luísa, quero saudar a todos, Padre Eduardo, desta grande obra de Deus. Saúdo e agradeço esta oportunidade de estarmos aqui como família do Rogate, no dia do Rogate. A família dos rogacionistas do coração de Jesus, das filhas do Divino Zelo, das nossas associações laicais, aqui representadas pela Associação das Famílias Rogue. Está ausente, mas faz parte conosco, as missionárias rogacionistas, a União de Oração pelas Vocações, que nos assistem, que nos apoiam, que nos incentivam e que estão nos acompanhando pela TV e pelas redes sociais. E assim sendo, louvado seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus pelo dom da vocação que Ele nos concedeu pela força do nosso batismo. Que bom sermos cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Que bom sermos católicos pelo batismo, colocados no mundo para colocar em prática o dom da nossa vocação. E assim sendo, quero dizer que a missão da Associação do Senhor Jesus é uma missão muito grande. É uma missão para a igreja e também para a sociedade. E posso dizer mais, é urgente, meus irmãos, é urgente a evangelização e o anúncio do evangelho da vocação. Todos somos chamados pela graça de Deus, então devemos servir e servir bem. E os meios de comunicação católicos, louvado seja Deus, pela existência dos meios de comunicação católicos, as redes sociais, as mídias digitais, que assumem esta grande responsabilidade vocacional. Tudo é vocação, todos temos a nossa vocação. Aqueles que servem através da técnica, aqueles que estão atrás das câmeras, aqueles que exercem a missão da música, todos nós, todos, aqueles que organizam este lugar de onde nós evangelizamos, todos são chamados por Deus, todos têm uma vocação. A mãe, o pai, os filhos assumem a sua vocação. Então, podemos dizer, hoje é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E assim sendo, saúdo toda a família do Rogate, esta grande força vocacional na igreja. Família do Rogate, por quê?
rogate ergo dominum messis. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Estou aqui me referindo ao Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 35 ao 38. Você que está em casa, que tem a Bíblia em mãos, veja lá. Mateus 9, 35 ao 38. É quando Jesus vê a multidão cansada e abatida como ovelha sem pastor. E Jesus então é o primeiro rogacionista, é o primeiro que clama a Deus a urgência da oração pelas vocações. Rogate ergo, rogai, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. E, assim sendo, inspirado por este evangelho vocacional, Santo Aníbal Maria de Francia, um santo do sul da Itália, de Messina, nasceu em 1851, morreu em 1927 com fama de santo, porque ele recebeu esta inspiração pelo poder do Espírito Santo. Santo Aníbal leu o Evangelho do Rogate, leu o Evangelho e colocou em prática. Fundou 2 congregações religiosas. Tivemos hoje, na manhã de hoje, a palestra com a irmã Gislene, representante aqui das Filhas do Divino Zelo. A primeira congregação fundada por Santo Aníbal, sob a inspiração do carisma do Rogate. A segunda congregação fundada por Santo Aníbal Maria de Francia, que nós estamos vendo aí na tela. Este santo das vocações, apóstolo da oração pelas vocações, fundou os rogacionistas do coração de Jesus. 2 congregações com este carisma de propagar, de rezar, de agir como bons operários, de anunciar pelo mundo a importância da oração pelas vocações. E assim sendo, Santo Aníbal, desde os primeiros tempos da fundação, no século XIX, Santo Aníbal já escrevia carta aos bispos, ele escreveu cartas aos papas, pedindo que na igreja tivesse um dia de oração pelas vocações. Tamanha foi a insistência de Santo Aníbal, que ele recebia a resposta por parte dos papas da época, por parte de bispos. E então, um destes papas disse a Santo Aníbal que ele era o primeiro rogacionista. E o sonho de Santo Aníbal foi realizado, porque em 1964, conforme eu disse, São Paulo VI instituiu este Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Atualmente, os rogacionistas estão espalhados pelo mundo inteiro, nos 5 continentes. Estamos em 28 países, propagando este carisma da oração pelas vocações, o carisma do Rogate. Então, a todos os cristãos leigos e leigas que pela força do batismo, a todos os ministros ordenados, aqui nós falamos, quem são os ministros ordenados? São os bispos, os padres, os diáconos. As vocações religiosas, as consagradas e os consagrados, na vida religiosa e na vida secular. Os missionários, as missionárias. Todos os cristãos que pela força do batismo, conforme eu disse, são chamados por Deus a exercer na igreja um serviço, um ministério, a colocar em prática um carisma. E é isto que a TV Século XXI faz 24 horas. Coloca em prática o mandamento de Jesus, assumindo aqui a sua vocação de evangelizadora. Portanto, a todos eu saúdo e manifesto aqui a nossa alegria de estarmos aqui reunidos. Quero aqui, de modo muito especial, destacar também a presença dos queridos co-irmãos, rogacionistas pertencentes à nossa província São Lucas, da qual eu aqui estou representando. Quero saudar o nosso querido Padre Guido, o Padre Guido que é a ponte
é a nossa ponte aqui com a TV Século XXI, que tanto ama este canal e tanto se dedica também à evangelização, e acabou de nos presentear com uma linda palestra sobre a sensibilidade de Maria através das mães. E, portanto, na pessoa do Padre Guido, também saúdo o Padre Reinaldo Leitão, diretor da revista Rogate, que é um dos organizadores e parceiros deste evento, Padre Reinaldo, e a nossa revista completou há poucos dias 40 anos de existência, a serviço da igreja, a serviço das vocações. E assim sendo, por tudo isto, nós agradecemos a Deus pela força do Espírito Santo. E assim pedimos, louvando ao Senhor, neste programa, louvemos o Senhor, nós invocamos e pedimos ao Ministério de Música que cante conosco, que invoque o Espírito Santo, para que possamos captar o que o Papa Francisco quer nos dizer neste dia. Vinde, Espírito Santo, cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como um fogo, enche-me de novo, com o poder do Espírito Santo. O Papa Francisco nos enviou uma linda mensagem para este 59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, com o tema Chamados para Construir Família Humana. E a mensagem do Papa Francisco nos aponta importantes elementos para todos aqueles e aquelas que trabalham na messe do Senhor. Ou seja, estou dizendo que a mensagem do Papa é para as diversas vocações, para os diversos carismas e ministérios, para todos nós, vocacionados e vocacionadas da nossa amada igreja, que comungam conosco neste serviço de propagação da oração pelas vocações, do carisma do Rogate. Este carisma, conforme disse, que foi dado a Santo Aníbal, o fundador dos rogacionistas e das filhas do Divino Zelo. Santo Aníbal foi chamado por São João Paulo II como o mestre e precursor da moderna pastoral vocacional. Portanto, sem nenhuma presunção, ao lermos a mensagem do nosso querido Papa Francisco, nós vemos que o Papa, na sua mensagem, procurou contemplar todas as vocações, ou seja, ninguém fica de fora. Da criança ao mais velho, todos somos chamados por Deus. E é o que o Papa está dizendo a todas as pessoas, direta ou indiretamente, que são responsáveis pelo florescimento das diversas vocações em todas as igrejas, nas igrejas locais, nas igrejas particulares, em todos os ambientes. Então, a propósito disso, o Santo Padre, em sua mensagem, ele vem confirmar a riqueza das vocações, a riqueza desta multiplicidade vocacional, conforme eu disse, que a vocação, desde o batismo, é Deus que chama.
É Deus que chama, é Deus que envia desde o batismo. Então o Papa, na sua mensagem, vai falar desta riqueza vocacional que nós somos, da multiplicidade de vocações que nós temos na igreja. E assim, o Papa vem nos indicar, é interessante isto, está ali na sua mensagem, o Papa vem nos indicar o amplo significado de vocação. O Papa vem dizer que vocação não é apenas a vocação do padre, não é apenas a vocação da freira, mas a vocação é para todos. O chamado divino é para todos. E é claro que alguns escolhem a sua vocação específica. A família, o casal, escolheu a vocação do matrimônio. O padre escolheu a vocação do sacerdócio. A religiosa, o religioso, consagrado, consagrada, seja na vida religiosa, seja na vida secular, escolheu a sua vocação de especial consagração. Portanto, o Papa vem falar que falar da multiplicidade vocacional é considerar o contexto eclesial que nós estamos vivendo, que é o contexto de uma igreja sinodal, convocada pelo Papa, para que a igreja seja uma igreja que caminhe junto, todos unidos por um objetivo único, o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, através da intercessão e da proteção da nossa Mãe Maria Santíssima. Então, o Papa vai dizer na sua mensagem sobre a sinodalidade vocacional. Me permita aqui esta expressão, sinodalidade vocacional, é o que o Papa vem dizer. Então, ele vai dizer que as vocações é para responder a todos os apelos, principalmente os apelos urgentes da nossa sociedade atual. Então, quando eu me sinto chamado por Deus, eu assumo um serviço na igreja, eu assumo um serviço na sociedade de fazer o bem, de colocar em prática o que Deus está pedindo de mim. Então, neste sentido, atentos a este apelo do nosso amado Papa Francisco, nós procuramos seguir este caminho sinodal, caminhar como igreja. E, portanto, é uma urgência respondermos. Você que está na sua casa agora, nos acompanhando, reflita no seu coração. Deus me chamou desde a minha concepção. Desde quando fui concebido no ventre materno, Deus me colocou no mundo. O que Deus pediu de mim? O que Deus está pedindo de mim neste momento da minha vida? Lá na minha família, dentro de casa, lá no meu trabalho, na sociedade, no meu dia a dia. O que Deus está pedindo de mim? Qual é o chamado de Deus neste momento para a minha vida? E assim sendo, o Papa Francisco vem nos dizer que nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo em tempos de guerra, momentos, principalmente fenômenos de polarização, de ódios, e portanto o Papa vem falar da importância da tarefa sinodal, da importância de sermos uma igreja que caminha junto, de uma igreja que anuncia a alegria do Evangelho, de uma igreja que anuncia a esperança, de uma igreja que anuncia que devemos colocar em prática os mandamentos, que devemos colocar em prática o Evangelho anunciado. E, portanto, o Papa indica que nós vivemos um momento de urgente necessidade do cultivo das vocações, a partir da escuta, da participação e da partilha. E assim, o Papa fala do tema de construir a família humana. E ele aponta cinco pontos na sua mensagem. Eu posso dizer, meus irmãos, a mensagem do Papa Francisco é encantadora, porque o Papa fala em 5 momentos na sua mensagem. Primeiro, o Papa fala que nós somos chamados a ser protagonistas da missão, a sermos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo pelo nosso batismo, sermos protagonistas da missão.
Eu quero ser missionário. E onde que eu vou ser missionário? Você é missionário dentro da sua casa. Quando você estabelece laços de paz na família. Você é missionário no seu trabalho, na sociedade. Você é missionário na comunidade, na igreja. Então, primeiro ponto que o Papa nos diz, somos chamados a ser protagonistas da missão. O segundo ponto que o Papa vai falar é que somos chamados, olha que bonito, somos chamados a ser guardiões uns dos outros e da criação. Cuidar do outro, dar atenção para o outro, assim como a mãe dá atenção para o filho, assim como a mãe cuida do filho, como Maria cuidou de Jesus. Assim também nós, a exemplo de Maria, a exemplo das mães, também devemos cuidar uns dos outros, cuidar do planeta, cuidar da criação. Este é o segundo ponto que o Papa Francisco nos fala, chamados a ser guardiões uns dos outros. O terceiro item é muito bonito. O Papa vai colocar no terceiro item que nós somos chamados a acolher o olhar de Deus. Que beleza do Papa Francisco. Vai dizer que somos chamados a acolher o olhar de Deus. Ou seja, o Papa vai dizer que Deus nos olha. E Deus nos olha com carinho. Conforme lemos lá, eu coloco aqui um parêntese, conforme lemos no livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 10 a 12, vai dizer que Deus cuida de cada um de nós com carinho, como a pupila dos olhos. Como a águia esvoaçando, incita seus filhotes a voar. Este é o cuidado de Deus. E o Papa vai falar neste terceiro ponto sobre que somos chamados a acolher o olhar de Deus. Deus que nos olha com carinho. Deus que cuida de nós. No quarto ponto, o Papa vai dizer que somos chamados a responder ao olhar de Deus. Somos chamados a responder ao olhar de Deus, ou seja, a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus, a nossa responsabilidade como missionários, como discípulos missionários pelo nosso batismo. Temos a responsabilidade de responder ao olhar de Deus, porque Deus olha para nós e nos pede o nosso compromisso. Exige de nós uma resposta ao seu olhar, ao seu chamado. E por fim, o quinto ponto, o Papa vai dizer que somos convocados a construir um mundo fraterno. É urgente este chamado de Deus a construir um mundo fraterno, a lutar com todas as forças para que o mundo seja um mundo de irmãos e irmãs, e que a única obrigação que temos é o amor que deve se espalhar. Esta é a convocação no quinto ponto que o Papa coloca, construirmos um mundo melhor. Portanto, meus irmãos, somos chamados a ser protagonistas da missão. Todos nós, você que está aí na sua casa, conforme eu disse, e quero repetir de novo, você que está aí agora, você é chamado por Deus, é chamada por Deus a ser uma mãe, a ser um pai, a ser um bom filho, a ser um cristão praticante, católico praticante, a ser um filho e uma filha de Deus na sociedade, que coloque o primado de Deus, que testemunhe Deus na vida e nas ações do mundo. E assim, pergunto, qual é a tua missão? Qual é a minha missão como padre? Qual é a tua missão, meu irmão? Qual é a tua missão, minha irmã? O que Deus está te pedindo agora, neste momento? Invoque o Espírito Santo. Peça a graça, a luz. O que Deus está pedindo de mim, neste momento em que estou sintonizado na TV Século XXI? Nesta hora. O que Deus está pedindo. E o Papa Francisco procura responder.
traz este tema atual, do tema da sinodalidade. O Papa vem dizer que nós devemos caminhar juntos, porque esta é a vocação fundamental da igreja. Sermos uma igreja que caminha junto, que trabalha junto, que descobre a vontade de Deus junto. E o Papa vai dizer que somos uma igreja com uma diversidade de vocações, carismas e ministérios. E esta é a nossa missão: exercer o nosso carisma, exercer o nosso ministério, exercer o dom que Deus nos dá, Padre Eduardo, exercer o dom que Deus nos dá. E o Papa vai dizer que esta missão, ele vai perguntar: essa missão é possível? É possível exercer o chamado de Deus? É possível colocar em prática o dom, o carisma que Deus te deu? É possível. E portanto, eu digo sim, sim, é possível. É possível quando caminhamos juntos, quando nos colocamos em sinergia. É o Papa que está dizendo isto. Quando nos colocamos em sinergia, ou seja, quando as pastorais na nossa igreja, quando os movimentos, quando as comunidades de vida, quando as congregações, os institutos religiosos, as associações laicais, quando todos se sentem e colocam em sinergia o discipulado do Senhor recebido. Ou seja, é em virtude do batismo recebido, todos nos tornamos povo de Deus, membros do povo de Deus, nos tornamos discípulos missionários. E qual é a nossa missão? Na mensagem do Papa, ele cita o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Então, na mensagem do Papa, ele vai dizer: cada um dos batizados, independentemente da própria função que exerce, do grau de instrução que tem, cada um é chamado por Deus, é um sujeito ativo de evangelização, vai dizer o Papa. Ele está aqui, o Papa menciona a exortação apostólica Evangelii Gaudium, o número 120. E o Papa faz um apelo, e nós aqui repetimos este apelo do Papa. O Papa faz um apelo para que superemos a mentalidade que causa divisões, porque formamos um único povo de Deus, uma igreja que caminha junto. Então, ministros ordenados, sacerdotes, bispos, diáconos, leigos, religiosos, religiosas, todos nós, pelo batismo, formamos toda a igreja, que é a comunidade evangelizadora. Então, esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão. E o Papa, então, neste primeiro ponto, nos chama para esta missão. No segundo momento da mensagem, o Papa vai dizer que somos guardiões uns dos outros e da criação, conforme o tema. Então, todos, não somente aqueles que seguem o Senhor pelo caminho da sua consagração, mas todos somos guardiões uns dos outros. E, portanto, peço um minutinho para a gente tocar uma música, cantar um refrão pelo menos, e dizer que somos igreja e caminhamos juntos. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Vamos juntos, aonde mandar? Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. E
neste segundo ponto da mensagem do Papa, quando ele diz que nós somos chamados a sermos guardiões uns dos outros. Olha que beleza que o Papa escreve na sua mensagem. O Papa vai dizer que cada um de nós é uma criatura querida e amada por Deus. Então você que está aí na sua casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, copie e cole o que o Papa disse. Cada um de nós é uma criatura querida e amada por Deus. Por isso, a nossa vocação é contribuir para fazer crescer uma humanidade animada pelo amor mútuo, pelo acolhimento. Então, nos tornamos uma família na maravilhosa criação de Deus, porque somos amados e queridos por Deus. É o que o Papa diz no segundo ponto, que devemos cuidar uns dos outros. Este cuidado exige de nós esta responsabilidade, a responsabilidade de nos sentirmos queridos e amados por Deus, para podermos cuidar uns dos outros. Como eu disse no primeiro momento, como a mãe cuida do filho, como Maria cuidou de Jesus, nós também devemos seguir este exemplo. Cuidar um do outro, fazer o bem para o outro, para nos tornarmos cada vez mais queridos e amados por Deus. E assim, neste sentido amplo da vocação, na mensagem que o Papa nos fala, o Papa vai dizer que todos temos uma vocação. Todos temos uma vocação. Ninguém fica de fora. Então, qual é a tua vocação? Deus está te chamando para quê? Para servir o mundo melhor, para servir para que o mundo seja melhor. Então, num terceiro ponto, o Papa vai dizer que nós somos chamados a acolher o olhar de Deus. Olha que beleza, acolher o olhar de Deus. Ele nos chama, olha o que o Papa escreveu na mensagem, ele nos chama e olha para nós, para o profundo de nós, para a nossa existência, com seu amor. Ele olha para nós, para o profundo de nós. É Deus que nos orienta, é Deus que nos aponta a meta, é Deus que nos aponta o objetivo que devemos alcançar. É Deus, Ele é o protagonista da nossa vida, da nossa missão. Devemos nos entregar na palma da mão de Deus, deixar Deus olhar para nós, deixar Deus cuidar de nós. E assim o Papa vai dizer na sua mensagem, ele compara Deus, olha que beleza do texto, o Papa usa uma metáfora, e o Papa compara Deus a um artista que vê o profundo da sua obra, e ao olhar o profundo da sua obra sendo esculpida, o artista olha lá dentro, no ponto central da sua obra, e o Papa vai dizer que assim Deus também olha para cada um de nós. E aí ele traz alguns personagens bíblicos, olha que bonito, que Deus lançou o seu olhar de amor para dizer que é assim que Deus nos vê. E aí o Papa vai dizer que Deus vê naquela mulher jovem de Nazaré, Deus viu a mãe de Deus. Olha que bonito, celebrando o mês de maio, celebrando o mês de Maria, o Papa aponta esta jovem de Nazaré, que Deus viu nela a mãe de Deus. Mas Deus também viu no pescador Simão, filho de Jonas. Deus viu Pedro, a rocha sobre a qual ele podia construir a sua igreja. Terceiro personagem, o Papa vai dizer que Deus viu no publicano Levi, e entreviu o apóstolo e evangelista Mateus. Deus
viu em Saulo. Saulo, aquele cruel perseguidor dos cristãos, Deus viu Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, o olhar de Deus, o olhar de amor de Deus nos alcança. Que bonito pensar isto. O olhar de Deus nos alcança. O olhar de Deus nos toca. O olhar de Deus nos transforma, fazendo-nos pessoas novas, pessoas renovadas pelo poder, pela ação de Deus, pelo sopro do Espírito Santo. Então esta é a dinâmica de cada vocação. Somos alcançados pelo olhar de Deus. Deus nos olha, Deus nos toca, Deus olha o profundo de nós. Quem está dizendo isto é o Papa Francisco, na sua mensagem. Então nós somos todos olhados por Deus para assumirmos uma vocação. Todos somos chamados a uma vocação. A vocação à santidade, como bem nos ensina o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, no capítulo 5, que todos somos chamados à vocação à santidade. E assim sendo, Deus nos olha, Deus nos olha. Deus vê em cada um de nós potencialidades, às vezes até ignoradas por nós. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, você acha que não vale nada, você se desmerece, e Deus não. O Papa Francisco está dizendo a sua mensagem, que Deus nos olha, Deus nos vê, e Deus vê as potencialidades que nós temos, que são tantas. Deus vê o mais profundo de nós mesmos. Então, quero dizer, Deus insiste conosco. Deus não desiste de nós. E você deve dizer isto, minha irmã, meu irmão. Deus não desiste de mim. Eu não vou desistir também. Nesta tarde tão bonita, Dia das Mães, aqui pela TV Século XXI. Que bom poder ouvir que Deus nos olha com carinho, que Deus nos quer bem, que Deus insiste e Deus não desiste de nós. Deus quer o nosso bem. Amém, amém. E assim, meu irmão, assim, minha irmã, o que nos liberta é a palavra de Deus, que todos nós sabemos. É a palavra. E o Papa Francisco escreve isto na sua mensagem, que a palavra de Deus é capaz de nos purificar. A palavra de Deus é capaz de nos iluminar. A palavra de Deus nos liberta do nosso próprio egocentrismo, da preocupação exagerada que muitos têm consigo próprio. Como é triste aquela pessoa que só pensa em si mesma, aquela pessoa que se ocupa 24 horas a se preocupar consigo mesma. E Deus vai dizer, e o Papa Francisco vai dizer, Deus, pela sua palavra, nos liberta. Deus nos liberta. E assim, Deus nos liberta quando nós nos abrimos à escuta da palavra. É o que esta TV evangelizadora nos ensina. A escuta da palavra. 24 horas, a nossa querida TV Século XXI nos ensina isto. Que Deus nos liberta pela palavra. E o Papa Francisco vai dizer isto. Coloquemo-nos, pois, à escuta desta palavra. Está escrito aqui na mensagem. Deus, coloquemo-nos à escuta da palavra, para nos abrirmos a Deus que confia em nossa vocação. E também aprendamos a escutar aos outros, a termos paciência com o outro, a escutar o que o outro tem a dizer. E é o Papa Francisco que vai dizer isto. E, portanto, é Deus que nos indica o caminho certo. E
penúltimo ponto, o quarto ponto da mensagem do Papa, ele vai dizer que somos chamados a responder ao olhar de Deus. Se Deus nos olha, se Deus cuida de nós com carinho, nós assumimos uma responsabilidade, que é a resposta. Qual a nossa resposta ao olhar de Deus? Então somos chamados, quarto ponto, somos chamados a responder ao olhar de Deus. A pergunta, qual é a nossa resposta diante do olhar de Deus para nós? Deus que nos olha com carinho, Deus que nos chama pelo nome desde o nosso batismo. Então a nossa vida muda quando acolhemos este olhar de Deus. E tudo se torna diálogo vocacional entre nós e o Senhor. É o diálogo entre nós e Deus. Como é bom poder dialogar com Deus. Como é bom ter liberdade para orar, para rezar, para falar com Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Então é o nosso diálogo com Deus que vai dar a resposta a este olhar. E assim sendo, este chamado de Deus a nós deve ser vivido com profundidade, para nos tornarmos cada vez mais aquilo que somos. E quem somos? Quem sou eu? Sou padre? Sou religiosa? Sou religioso? Sou um pai? Sou uma mãe de família? Quem sou eu? Me pergunto, quem sou eu a partir da minha vocação? E o Papa vai elencar aqui as várias vocações. Vai falar na vocação ao ministério ordenado. Na vocação ao ministério ordenado, o Papa escreve na mensagem que nós padres, Padre Eduardo, nós padres devemos ser instrumentos da graça e da misericórdia de Deus. Na vocação à vida consagrada, aqui temos os nossos religiosos de teologia, rogacionistas, somos religiosos, e o Papa vai dizer, para você que é religiosa, para você, irmã Luísa, o Papa vai dizer, na vocação à vida consagrada, devemos ser louvor de Deus e profecia da nova humanidade. Devemos ser louvor de Deus e profecia da nova humanidade. Aos casais, tem vários casais aqui, a vocação ao matrimônio, e o Papa vai dizer, na vocação ao matrimônio, ser dom mútuo e geradores e educadores de vida. Na vida familiar, Luiz e Edna, aqui representando a Associação das Famílias ROG da nossa província. Ser dom de Deus, Edna, Luiz. Ser dom mútuo e gerador de vida, diz o Papa, educadores da vida. E em cada vocação e ministério da igreja em geral, diz o Papa, em cada vocação e ministério da igreja, Deus nos chama a olhar os outros. E o mundo com os olhos de Deus. Amanhã, segunda-feira, quando você acordar, você acorda e pensa isto. Vou olhar com os olhos de Deus. Vou agir com a ação de Deus. Vou fazer o que Deus quer que eu faça. E Deus me pede. Então, servir e difundir o bem. E assim, Deus nos alcança de forma singular, como Jesus alcançou o jovem rico. O mesmo olhar de Jesus, cheio de amor, para aquele jovem rico, é o olhar de Jesus para nós, é o olhar que pousa sobre nós. E assim sendo, por fim, o quinto e último ponto da mensagem do Papa, ele vai dizer que nós somos convocados a construir um mundo fraterno. É a nossa responsabilidade. A culpa não pode ser só do outro. Quando nós apontamos o dedo contra o outro, nós temos 3 contra nós mesmos e 1 contra Deus. Então nunca apontar que o defeito é só do outro. A responsabilidade é nossa de construir um mundo fraterno. Então qual é a minha responsabilidade? E o Papa vai dizer, no último e quinto ponto, como cristãos somos chamados e interpelados, cada um, a viver e assumir a sua vocação. Somos convocados, e assim sendo, o Papa termina a mensagem com uma outra metáfora muito bonita, e o Papa, ele usa do
mosaico. Todos nós conhecemos o que é um mosaico. E o Papa vai dizer deste mosaico, vai dizer que cada pedrinha de mosaico brilha e é bonita. Quando se junta, fica mais bonito ainda. Assim somos nós, povo de Deus, convocados por Deus, chamados por Deus, diz o Papa, a compor constelações que orientem e iluminem os caminhos da humanidade. Então, cada vocação na igreja tem este apelo. Sentimos o apelo de Deus. Qual é o apelo de Deus? O apelo de Deus é para que construamos um mundo melhor, diz o nosso querido e amado Papa Francisco. Rezemos, irmãos, rezemos, irmãs, para que, como povo de Deus, no meio de tantas e dramáticas vicissitudes da nossa história, possamos corresponder a esta vocação. Que Deus te abençoe, querida mãe, que Deus te abençoe, cada um de vocês, cristãos batizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá para improvisar, consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que não busca interesse seu, é o mais puro amor, o amor de Deus. Padre Geraldo, superior provincial dos rogacionistas, quero agradecer em nome de Padre Eduardo e Manuísa, seu carinho, a sua palavra nessa tarde. Reze por todos nós vocacionados. Amém? Muito obrigado, muito obrigado. Vamos aplaudir mais uma vez, Padre Geraldo?